Amanhã é para sempre, segunda-feira, dia 23 de maio. Bárbara diz a Artêmio que se Gonçalo Elisalde não receber nenhuma prova evidente de que a desequilibrada da filha está sã e salva, vai avisar a polícia para que se inicie uma busca. Artêmio pede a Hiena uma sugestão. Ela diz que precisam agradar Gonçalo para que as autoridades não interfiram. O homem concorda. Artêmio diz a Bárbara que está intrigado com Liliana, pois ela não para de dizer que Eduardo Juarez voltará para buscá-la. Ciro chama Lili e diz que devem continuar lendo o diário e que quanto mais eles leem o diário, menores ficam a possibilidade de Lili sair dali. A moça diz não ter medo, pois ele está com ela. Ciro diz a Lili que o Rei Negro é um solitário que se baseia no jugo do ódio e da vingança. Bárbara vai até o quarto de Liliana. Ela pega Lili pelo cabelo e chama ela de louca infeliz. Bárbara pergunta a Liliana onde ela tirou a ideia de que Eduardo Juarez vai voltar para resgatá-la. Fernanda dá bom dia ao seu pai. Gonçalo diz à filha que Bárbara foi à igreja assistir à missa. Fernanda fala em pensamento, mentirosa. Bárbara não foi à missa e nem muito menos procurar o detetive que disse a Santiago que procuraria. Gonçalo pergunta a Fernanda como está Adriano. Ela diz que ele está bem. Gonçalo tem uma tontura e Fernanda se preocupa com o pai. Gonçalo diz à filha que sua preocupação com Lili está te abalando muito. Fernanda pede ao pai que se acalme, pois ela tem certeza que em breve Franco chegará num acordo com Oregon. Enquanto isso, Bárbara continua aterrorizando Liliana, querendo saber de onde ela tirou a ideia de que Eduardo irá resgatá-la, e joga a jovem na cama. Liliana chora. Artêmio chega e a Hiena grita que Eduardo Juarez está morto. Artêmio diz a Bárbara ter a impressão de que Liliana não acredita que isso seja verdade, pois ela espera que ele venha. Bárbara diz ao malvado que isso não passa de delírios e alucinações da louca. Artêmio diz, não a subestime. Bárbara, nesse momento, diz para Artêmio, olha para ela. Acha que ela está normal? Artêmio se aproxima e diz, Liliana, vou perguntar mais uma vez. Por que tem tanta certeza de que Eduardo Juarez vem te resgatar? Liliana fica olhando para o espírito de Ciro. Franco diz a Steve que já está na hora de acabar com essa farsa entre Vênus e Camilo. Steve pergunta por quê e Franco diz que está muito preocupado com o rumo que as coisas estão tomando e pergunta para o amigo se ele falou com a Vênus. Steve diz que sim, ela diz que estava muito bem. Steve diz a Franco que não entende o porquê da sua preocupação, pois o Camilo continua muito empolgado para se casar com a Lovely. Nesse momento, Franco diz a Steve que Vênus está iludida. À noite, quando ela chegou, ela disse que estava muito contente, como se tivesse esquecido que isso tudo é uma farsa. Steve diz ao amigo que isso tudo é porque Vênus é uma grande atriz. Franco diz a Steve que não é por isso. Vênus disse a ele que está se apaixonando por Camilo. Steve fica chocado. Vênus sai do banho, se olha no espelho, passando creme em seu rosto, a moça chora. Steve pergunta para Franco se ele acredita que Vênus está mesmo apaixonada por Camilo. Franco diz que sim. Steve ri e diz adora o humor de Vênus. Eduardo também comenta com Steve que está preocupado com Gardênia, pois tem medo de ferir seus sentimentos. Steve aconselha a agir com cuidado, pois uma mulher despeitada é capaz de tudo. Nesse momento, Gardênia entra para levar café. Enquanto na casa de Artêmio, Bárbara e Artêmio continuam querendo arrancar da boca de Liliana informações sobre Eduardo Juarez. Artêmio diz a Bárbara que agora duvida que Eduardo esteja morto. Bárbara diz a Artêmio para deixar o assunto para depois. Ela pega um gravador na sua bolsa e diz a Liliana que ela terá que mandar uma mensagem para seu pai e ela irá gravar. O filho da mulher que Adriano roubou conversa com o advogado primo de Adriano e diz que isso não ficará impune. Por causa desse caloteiro, sua mãe morreu. Priscila diz a Adriano que está preocupada, pois Fernanda não falou nada com ela sobre o Vladimir. Adriano diz que com ele ela também não tocou no assunto.
Fernanda liga para Franco ir até o escritório dela na empresa. Gardênia pergunta a Franco se ele vai sair e se vai demorar. Ele diz não saber. Steve diz a Franco responda a fera. Franco diz a Steve que ficou uma conversa pendente entre ele e Gardênia. Artêmio diz a Bárbara que o filho de Soledade poderá bolar um plano contra os dois. Em pensamento, Bárbara diz: um plano sinistro e cruel é o que eu estou preparando para você, miserável. Bárbara entrega a Franco uma gravação de Liliane e diz que é a prova de que Lili está bem. Bárbara ameaça demitir Florzinha se disser a Fernanda que um homem veio procurá-la. Eduardo ouve a gravação onde Liliana diz que está bem, que não quer voltar à fazenda porque não tem família, e termina dizendo a todos que a deixe em paz. Fernanda ouve a gravação e diz que com certeza Plutarco a obrigou a gravar esse áudio. Gonçalo fala para Franco e Bárbara que vai avisar a polícia sobre o desaparecimento de Liliana para que ele se encarregue de encontrá-la. Bárbara adverte a Franco e diz que se Gonçalo adicionar a polícia, as chances de encontrar Liliana são nulas. Eduardo pede para Fernanda convencer o pai a não envolver a polícia, pois caso contrário terão que confessar que tiraram sua irmã da clínica. Eduardo se declara para Fernanda e a beija. A Madre Superiora se surpreende ao receber a visita de Bárbara. Aurora se assusta quando a madre avisa que a madrasta de Santiago quer vê-la. Steve diz a Eduardo que ele devia dizer ao Gonçalo quem é na verdade seu filho Camilo e as atrocidades que ele tem cometido. Eduardo pergunta ao amigo se está com ciúmes e ele confessa que se apaixonou por Vênus. Aurora se recusa a falar com Bárbara e a Madre Superiora diz a ela que a jovem chegou ao colégio arrasada e determinada a se afastar do mundo. A religiosa pergunta se ela tem ideia do motivo e Bárbara diz que Camila Lizaldi, o irmão de Santiago, abusou dela. Franco tenta fazer Gardênia entender que gosta dela como uma irmã e que esse sentimento nunca mudará. Gardênia nem espera o bonitão acabar de falar e tasca um beijo nele. Nesse momento, Fernanda vê tudo pela janela. Gardênia pede demissão e diz a Franco que não poderá mais trabalhar com ele. Steve conta para Vênus que acabou o joguinho com Camilo e não haverá mais casamento. Vênus diz a Marina que está apaixonada por Steve, mas ele nem repara nela. Bárbara diz a Franco que só lhe dirá o nome da pessoa que está com Liliana se aceitar que trabalhem juntos em seu resgate.